Efésios capítulo 4. Vamos dar continuidade, né? Que nós temos falado sobre a questão da nossa vocação e do modo que nós temos que andar, né? Depois de tudo que tem sido revelado para nós, nós só temos um caminho, né? Andar conforme a vocação do nosso chamamento. E nós vimos na última semana que alguns ingredientes são necessários, né? Para que nós possamos andar de acordo com essa vocação. Só fazendo uma recapitulação, Paulo fala aqui, né? Rogo-vos, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a gente terminou a última reunião falando dessa questão do que é suportar uns aos outros, né? Ao mesmo tempo que tem o significado de dar suporte, dar apoio, colocar o ombro para o irmão, para ajudar o irmão no crescimento, também tem o sentido de tolerar aqueles irmãos que são mais difíceis no nosso meio. Porque no meio da igreja, né, nós temos todos os tipos de irmão. Lembra na Arca de Noé, como que era lá dentro? Tinha todos os tipos de animais. Acontecia de tudo ali dentro. Meu Deus. E Noé ali tinha que tolerar, né? Tudo aquilo ali que acontecia dentro da arca. Né? Não tinha como. Então tem esses dois sentidos. Primeiramente, dar apoio ao irmão, aquele irmão que quer avançar, que quer cooperar, que quer crescer no serviço, no andar. E para aqueles irmãos mais difíceis, nós temos que ter paciência, longanimidade, mansidão, né? Tolerando o irmão, tolerar no bom sentido, né? Não é desejar mal para o irmão, não é isso? Mas ter paciência. Porque somente assim, irmãos, nós iremos conseguir fazer o que Paulo está falando aqui logo em seguida. Somente com esses ingredientes, nós iremos conseguir andar. E no versículo 3 ele fala, e nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu só vou fazer uma divisão aqui para os irmãos, só uma questão didática, né? Para os irmãos entenderem. Porque nessa segunda parte, que vai do capítulo 4, 5, 6, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, nós podemos dividir em 4 sessões, de acordo com as palavras que estão aqui em cada versículo. Então, a primeira sessão, a palavra principal é o amor, que está no versículo 1 e 2. O versículo 2 termina com amor. Então, a gente poderia dividir essa sessão, versículo 1 e 2, nessa palavra, amor. Versículo 3 até 6 é uma outra sessão que vai falar da unidade. E é o que nós vamos ver hoje. Só que essa unidade se expressa em uma diversidade. Que ele vai falar isso desde o versículo 7 até o versículo 12. O foco principal desses versículos, 7 a 12, é diversidade. E do versículo 13 até o 16, o enfoque de Paulo é a maturidade. Então, a primeira sessão, amor. Segunda sessão, unidade. Terceira sessão, diversidade. E a última sessão, do versículo 13 ao 16, maturidade. Então, nós vimos o amor, como nós devemos andar, para preservar essa unidade. Então, ele fala no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo fala aqui que nós devemos preservar
algo que já nos foi dado. A unidade do Espírito, irmãos, nós não devemos promover essa unidade. Porque nós já temos essa unidade no Espírito. Todos aqueles que nasceram de novo, verdadeiramente, creram no Senhor genuinamente, o Espírito Santo veio habitar em cada um desses crentes, em cada um desses irmãos. Então, cada um de nós, cada um daqueles que creem, tem o Espírito Santo como um espírito de habitação. Toda a igreja de Deus verdadeira, cada membro tem o Espírito Santo habitando nele. Então, essa unidade, irmãos, já foi feita em Cristo, quando ele derramou o seu Espírito lá em Pentecostes. Então, todos têm o Espírito. Então, nós devemos fazer o quê, irmãos? Preservar essa unidade. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, amor, unidade, diversidade e maturidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 5, Paulo fala assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração em amor de Deus e a constância de Cristo. 2 Tessalonicenses 3:5. Paulo ora para o Senhor, para que o Senhor conduza o nosso coração ao amor de Deus e à constância, em direção à constância de Cristo. Irmãos, quão importante, é isso que Paulo está falando aqui, de nós termos a constância de Cristo. Porque algo que danifica a comunhão, irmãos, sabe o que é? É a inconstância. A inconstância no viver, a inconstância no proceder, a inconstância no falar, a inconstância no reunir, isso é algo que corrompe a Assembleia. Corrói a Assembleia, né? Imagina a pessoa que está trazendo o estudo ser inconstante. Não tem como. Então, a constância é requerida principalmente dos irmãos mais velhos. Aqueles irmãos que têm que dar o exemplo para o restante da Assembleia. Então, nós temos que ter constância, irmãos. Os irmãos lembram de um episódio em que Paulo teve que chamar a atenção de Pedro? Ele fala isso lá em Gálatas. Porque Pedro estava ali dissimulando. Enquanto ele estava com os gentios, ele se portava de uma maneira. Quando vinham aqueles da parte de Tiago, judeus, ele dissimulava, não, eu posso ficar com o gentil, não. Então Paulo tem que chamar a atenção de Pedro. Porque ele não estava sendo constante no seu proceder, constante no seu testemunho. E olha que era Pedro, irmão. Pedro é considerado uma coluna da igreja. E é impressionante, né? Que com Pedro acontecem essas coisas, né? Uma hora Pedro tem a revelação do Pai. Quem é o Filho? Sempre com Pedro, né? É, sempre com Pedro. Então, assim, o Senhor pergunta, o que falam os homens, né? Quem é o Filho de Deus, do homem? O que falam as pessoas? E Pedro tem aquela revelação, né? Tu és o Cristo, o Filho dos vivos. E logo em seguida, o Senhor tem que repreender Pedro. Arreda de mim, Satanás. Porque Pedro estava querendo impedir o Senhor de caminhar até a cruz. E logo em seguida, e lá em Gálatas, nesse episódio, a gente vê mais ou menos a mesma coisa, assim, porque Paulo fala o seguinte, lá em Gálatas capítulo 2, olha o que Paulo fala, irmãos. Gálatas capítulo 2. Eu vou ler aqui desde o versículo 7, né? Fala assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão
também operou eficazmente em mim para com os gentios? Versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é quem, Cefas? Cefas é Pedro, né? E João, o que Paulo fala deles? Tiago, Pedro, que está aqui, Cefas, né? E João, eram tidos como colunas, irmãos. Eles eram reputados como colunas. Então, Paulo fala que esses que eram colunas estenderam a comunhão a Paulo, né? E a Barnabé, a destra de comunhão. Então, esse é o testemunho de Paulo com relação a Pedro. Mas logo em seguida, no versículo 11, olha só o que acontece. Os pilares, colunas, né? Olha o versículo 11. Porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro que era coluna. Então, olha a importância de nós sermos constantes. Somente sendo constantes, irmãos, e andando em amor, porque o amor coroa tudo, nós iremos conseguir, nos esforçando diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Imagine que a guerra, ela faz o quê? Ela divide. Se nós estamos em guerra, em conflito, como que nós iremos preservar o vínculo, a unidade do Espírito Santo, irmãos? A gente imagina uma pequena assembleia, né? Onde há conflitos. Mas tomando um aspecto mais amplo, nós vemos que na história da igreja, esse preservar, esse se esforçar para manter essa unidade, não foi algo que os irmãos caminharam. Porque olha quantas guerras, quantos conflitos nesses 2000 anos de igreja, irmão perseguindo irmão, irmão matando irmão. Como que se preserva a unidade do Espírito nessas condições? Então o irmão pensa diferente, o irmão fala em línguas, já é motivo para dividir. O irmão batiza ali de uma determinada forma, não quero me reunir mais com você, quero uma outra forma, né? E isso foi desde o começo, irmãos. Paulo fala lá aos Coríntios o quê? Vocês são carnais. Vocês são crianças em Cristo. Por quê? Porque um fala que é de Pedro, outro de Apolo, outro de Paulo, e outros ainda falam que são de Cristo. Dividindo a igreja, não preservando essa unidade do Espírito, por causa de irmãos que são dados à igreja como presente. Paulo, Apolo, Pedro, são dádivas do Senhor dadas à igreja. Mas o que os irmãos fazem na sua carnalidade, na sua meninice, na sua criancice? Divide a igreja. Porque Apolo é mais eloquente. Apolo fala bem. Então eu sou de Apolo. Não, mas Pedro quem? Pedro é apóstolo. Ele andou com Cristo. Então eu sou de Pedro. Não quero saber de Apolo. Não, eu sou de Paulo, né? Paulo teve a visão celestial. Né? O Paulo é alguém usado tremendamente em poder pelo Senhor. Então eu sou de Paulo. E tinham aqueles que, não, eu sou de Cristo. Também estavam dividindo a igreja. Por quê? Como que eles deveriam falar, irmãos? Nós somos de Cristo. Você gosta de Apolo, Nelly? Desfrute de tudo que Apolo tem para te dar. Você gosta de Pedro? Desfrute de Pedro. Paulo, mesma coisa. Mas todos nós somos de Cristo. Então nós devemos preservar essa unidade do Espírito, irmãos. Nós não fomos chamados
para promover unidade, que é diferente de preservar. A unidade nós já temos, porque cada um de nós tem um espírito. Nós só devemos preservar essa unidade. E não promover a unidade. Promover é diferente. Sabe quem quer promover a unidade do espírito, irmãos? É o ecumenismo. O ecumenismo quer colocar tudo dentro. O que é de Cristo e o que não é de Cristo. Quer misturar tudo. Fazer um balaio de gato. Dizendo que está promovendo uma unidade da igreja. Então nós não devemos colocar tudo dentro. Somente aquilo que é de Cristo. Aquilo que é heresia, irmãos. A gente tem que dividir mesmo. Não tem como. Se é heresia, se é falso ensinamento, se é algo que vai contra a palavra, contra o Senhor, não tem como. Naquilo que é possível, naquilo que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Mas naquilo que não é possível, irmãos, existe um muro de divisão para separar o que é de dentro daquilo que é de fora, daquilo que é do Senhor e daquilo que não é do Senhor. Por isso que é muito importante a gente ter esse discernimento, né? Discernimento espiritual. Para saber... E isso a gente tem que pedir. Isso, para discernir o ensinamento, aquilo que é falado, aquilo que é vivido. Irmãos, isso que a irmã falou é importante, muito importante mesmo. Tem que ter discernimento, porque a coisa é tão sutil, os ensinamentos são tão sutis que têm entrado na igreja. Então, os irmãos, em nome de uma unidade, abraçam tudo que é ensinamento, tudo que é filosofia, tudo que é tradição, e colocam como se fosse de Cristo. Que, na verdade, são ensinamentos humanos, tradição de homens. Então, Paulo nos alerta também para isso, né? Então, irmãos, nós devemos preservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Bem-aventurados os pacificadores, irmãos. E no versículo 4, continuando aqui em Efésios capítulo 4, né, no versículo 4, Paulo vai falar que existe. Isso aqui já existe, irmãos. Ele vai falar de 7 uns. 7 uns. Há um corpo, há somente um corpo, e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, Paulo aqui vai falar de 7 uns, divididos em 3 e 1. Versículo 4 fala de 3 uns, versículo 5 mais 3 uns, e versículo 6, um só Deus e Pai. A ênfase no versículo 4 está no Espírito. É o que ele fala aqui. Eu vou mudar aqui só por causa da didática. Há um Espírito, e por causa que há só um Espírito, há um só corpo. E uma esperança da vossa vocação. Quando o Espírito foi derramado, o Senhor morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Quando ele ascendeu, ele derramou o Espírito Santo. E ali teve o início a igreja do Senhor. Então só existe igreja, só existe corpo, porque o Espírito foi derramado. Então a ênfase aqui é o Espírito. E nós já vimos que a esperança do nosso chamamento, da nossa vocação, é qual, irmãos? Que nós vimos no começo da epístola, aqui no capítulo 2. Há um só corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Que esperança é essa, irmãos? Que chamamento é esse da nossa vocação? Que esperança é essa da nossa vocação? É Cristo em nós. Cristo crescer em nós. E por que Paulo separa assim? ênfase no Espírito, ele fala de um corpo e da esperança do chamamento. Porque no derramado do Espírito Santo,
esse corpo teve início, a formação dele. E é o próprio Espírito, irmãos, que nos revela a Cristo. O Espírito não fala de si mesmo, mas ele revela tudo que é de Cristo. Ele é o Espírito da verdade. Amém. Por meio dele, o corpo tem esse crescimento, essa formação de Cristo na sua igreja. No versículo 5, a ênfase já é o Filho. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então a ênfase agora está no Filho. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que fé é essa, irmãos? É aquela fé que fala Judas nele. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É a fé de crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, se fez homem. Viveu aqui 33 anos. 3 anos e meio de ministério. Amou os homens. Caminhou até a cruz. Morreu. Ressuscitou, irmãos, ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à destra do Pai. Há somente uma fé. E essa é a fé que nós temos que morrer por ela. Somente essa fé. Somente um batismo. Só existe um batismo. Que batismo é esse? É o batismo de identificação com Deus triuno. É o batismo de união. Batismo de inclusão no corpo. Só existe um batismo. Ah, mas de que forma que tem que ser esse batismo? Irmãos, só existe um batismo. Porque o batismo representa morte, sepultamento. Para que você nasça de novo, aqueles que creem genuinamente, e seja incluído no corpo. Seja incluído numa comunhão, numa identificação com Deus triuno. Nós não podemos discutir, começar a dividir por causa de forma de batismo. Como se deve batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Tem irmãos que ficam a vida toda discutindo sobre isso. Tanto em Mateus capítulo 28 quanto em Atos, falam como deve ser o batismo. Mateus fala o quê? Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, Pedro fala o quê? Batizar em nome de... Os dois estão certos, irmão. Você quer batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Amém. Foi o que o Senhor falou para fazer. Você quer batizar em nome de Jesus? Amém também. Também está certo. Porque nós só temos acesso ao Pai, irmãos, por meio do Filho. Essa identificação com Deus triuno só é possível pela única porta que foi aberta, que foi quem? O Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos dividir por causa de batismo. Só existe um batismo, que é o batismo de identificação. Identificação com quem? Com essa comunidade, irmãos. Porque isso é uma comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma comunidade. São uma unidade. E nós estamos sendo incluídos nessa unidade. Que eles sejam um em nós. Mas olha que tremendo, irmãos. Só existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vivendo em plena comunhão. Numa unidade perfeita, irmãos. E nós somos chamados a participar dessa unidade. Para participar dessa unidade, nós devemos preservar a unidade no Espírito, irmãos. Cada um de nós tem o mesmo Espírito. Por que nós vamos brigar? Por coisas que estão na palavra e são do Senhor. Se você vê de determinada forma, amém, eu tenho que te aceitar. Eu tenho que ter portas abertas para todo irmão que genuinamente é do Senhor. Se o irmão quer guardar o sábado, amém, guarde o sábado.
Não tem problema guardar o sábado. Você só não pode falar que a salvação está em guardar o sábado. Esse que é o problema. Agora, você quer guardar sábado? Não tem problema. Você quer comer carne? Não quer comer carne, ser vegetariano? Amém. Não vou dividir com você por causa disso. Você quer batizar em nome de Jesus? Amém. Quer batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Amém. Somos um no Senhor. A gente tem que dividir com aquilo que não é do Senhor, irmão. Governo de igreja. Tem igreja que é presbiteriana. É um tipo de governo. Mas tem igreja que é diferente. É um pastor que está lá. Eles são do Senhor? São filhos? Amém. Nós temos que ter portas abertas. Quer falar em língua? Amém. Fale em língua, irmãos. É do Senhor. Tem gente que não crê. Tem gente que crê que isso já se encerrou. Não faz parte mais da nossa era, né? Era lá no começo. Eu vou dividir por causa disso, irmãos. Devemos preservar a unidade no Espírito. Então, a ênfase nesse versículo 5 é um só Senhor. É o Filho. E a ênfase no versículo 6 do capítulo 4 é qual, irmãos? Há somente um Deus e Pai de todos. A ênfase é Deus, o Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por que Paulo cita aqui o Espírito Santo, o Filho e Deus o Pai? Porque essa aqui é a unidade perfeita. Lembra que essa seção aqui, desses versículos 3 a 6, fala de unidade? Essa é a unidade perfeita, onde nós estamos sendo chamados para participar, irmãos. Não é pouca coisa. E Paulo começa falando o quê? Olha como andeis. Como vocês estão andando. Vocês têm que andar de modo digno do seu chamamento, que é um chamamento celestial, irmão. Não é coisa terrena. É coisa do alto. Como nós estamos nos portando, irmão? Como nós estamos considerando essas coisas? Será que é com essa tamanha importância? Será que nós estamos sendo constantes? Estamos tendo constância nas coisas que são do Senhor? Ou eu me envolvo com as coisas do Senhor somente quando estou na reunião? Somente quando eu oro em casa? Quando eu fecho a Bíblia já é outra questão. É outra vida que eu tenho, que eu levo. Nós temos que ser constantes, irmãos, porque nós somos separados. Nós somos um povo separado. E muito crente não entende isso. Muito crente acha que pode viver do jeito que o mundo vive. Mas nós somos um povo eleito e separado. O povo de Israel no deserto, ele vivia só, totalmente isolado, irmãos, das outras nações. Um povo reservado para o Senhor. Nós somos um povo reservado. Nosso pensamento não pode ser o pensamento do mundo. O nosso andar não pode ser o andar do mundo. O nosso falar não pode ser o falar do mundo. Nosso vestir também não pode ser o vestir do mundo. Só assim nós podemos dar testemunho do Senhor. Tendo consciência que nós somos um povo separado. O povo de Deus não fala palavrão. Aí eu falo para os adolescentes e para as crianças, né? Que estão ali no meio das irmãos, escola. Eles estão ali naquele meio e são envolvidos por aquilo ali. E a culpa é nossa, tá? A culpa é nossa, que a gente coloca os nossos filhos lá, no meio dos ímpios, e quer que depois ele seja santo. É uma coisa bem complicada, né? Para os irmãos meditarem. A gente coloca ele de lá, no meio dos ímpios, e não quer que se comporte como ímpio. É um pouco difícil, né? Então, a gente depende da misericórdia do Senhor, porque a gente é falho, a gente é fraco, Se o mundo faz, eu vou fazer também. Graças ao Senhor, irmão. Eu dou graças ao Senhor.
que hoje, vindo para cá, eu escutei uma notícia que no Congresso está sendo aprovado a autorização para o homeschooling. Legalizado. Amém. Homeschooling é um ensino domiciliar. Autorização para os pais ensinar os filhos em casa. É aquilo que a Kátia leu ali em Deuteronômio. O que ela leu em Deuteronômio capítulo 6, né? Os pais têm que ensinar os filhos sentados na mesa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Responsabilidade é dos pais. Porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar.